Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou voltando aqui com mais um vídeo para o canal. E antes de tudo, eu gostaria de agradecer os 270 inscritos aqui no canal. Bom, eu fiz esse vídeo para esclarecer um pouquinho para vocês como que funciona a questão das universidades públicas argentinas, que é o que eu tenho como experiência. É que as universidades argentinas, elas exigem, na verdade, uma certificação de espanhol. Dependendo da universidade, ela vai exigir uma certificação de nível mais baixo e outras com nível muito mais avançado. Eu sei que muitas pessoas estão vindo aqui porque eu fui mencionada num vídeo, a mulher que foi morar na Argentina agora em 2025 com os filhos. Bom, o que eu posso dizer para vocês é que a minha experiência é com a Universidade Nacional de Rosário, que fica em Rosário, província, né, no estado de Santa Fé. E bom, tem grandes universidades, grandes nomes, né? Que é a Universidade Nacional de La Plata, que fica na cidade de La Plata, a UBA, que fica em Buenos Aires, a a Universidade Nacional de Mar del Plata, que fica na cidade de Mar del Plata, que é uma cidade, um litoral. Enfim, existem outras várias universidades que são muito boas e as universidades públicas argentinas, elas basicamente funcionam da mesma forma. O que muda são alguns métodos de avaliação e o nome da universidade, basicamente, gente, porque só muda o nome mesmo e o endereço, porque é basicamente a mesma coisa. A UNLP, ela tem um curso de ingresso de nivelamento que acontece de janeiro a março. E aí, depois desse período, fazendo os trabalhos, tudo certinho, você ingressa na carreira, digamos assim, do curso de medicina. Então, você realmente começa as aulas de anatomia, histologia, enfim. A UBA, ela funciona, tem um método de entrada que é como se fosse um cursinho e no final você faz um vestibular, digamos assim. Se você aprovar, você entra, se não, não. Você tem que repetir tudo de novo. Então, na UBA tem dois métodos. O UBA 21 tem o CBC, que é o ciclo básico comum. O ciclo básico comum é a mesma coisa, tem as mesmas matérias do UBA 21, a diferença é que você faz em um ano. Na UNR, que é a universidade que eu estudei, eles fazem um período de um mês e meio, que é chamado MIL, que é o Módulo Introdutório Universitário. O MIL, gente, antigamente ele era feito também em 2, 3 meses, alguma coisa assim. E você tinha que fazer uma avaliação final para ser aprovado e tal, para continuar na faculdade. Só que o que acontece? Por conta da pandemia e tudo mais, de tudo que aconteceu, eles retiraram essa avaliação obrigatória e diminuíram o tempo do MIL. Então agora é feito em um mês e meio mais ou menos. Você tem que assistir às aulas, aos encontros e tudo mais, fazer as atividades que eles pedem. E pronto, você vai cursar, vai assistir às aulas normalmente, não é eliminatório. E se você não aprovar, você pode tentar fazer no outro ano. A única coisa que não pode é você chegar no final da faculdade e não ter feito ou não ter aprovado. Como que funciona as avaliações das universidades públicas da Argentina? Antes de tudo, para ser efetivado a tua matrícula, você precisa ter o certificado de espanhol. Você não pode fazer nenhuma prova final se você não tiver a certificação do espanhol. A UNLP, se não me engano, ela exige a certificação do nível B2. A UBA está exigindo o certificado de nível C1. A UNR está exigindo o certificado de B2. E acredito que a de Mar del Plata está exigindo B1 ou B2, alguma coisa assim. Assim, é bem variado, não tem algo fixo determinado para todas as universidades. Então, cada universidade, ela determina o que vai fazer, como que vai funcionar e as documentações que eles exigem. Você não pode realmente fazer nenhum exame final, se você não tiver todas as documentações prontas. Você tem que ter entregue todas as documentações dentro do prazo que eles colocam. Então, como que funciona as avaliações? Bom, as avaliações são feitas através de parciais
Dependendo da universidade, eles fazem uma parcial oral ou não, mas no geral, basicamente é uma parcial escrita e você tem que aprovar em tantas parciais para você regularizar a matéria, ou seja, você está apto, digamos assim, para fazer o exame final. E geralmente esse exame final, ele é oral. Então, geralmente ficam dois professores numa mesa, numa sala, você entra, eles te perguntam sobre o conteúdo do semestre todo, independente se é anatomia, histologia, enfim, pelo menos assim na UNR, tá? Por exemplo, a UBA e acredito que a UNLP também é tudo dividido por matéria. Na UNR não é dividido por matéria. Então, os professores vão te perguntar o conteúdo do semestre inteiro e você tem que saber. Você tem que saber a definição, como que funciona, onde está localizado, enfim, esse exame oral, eu sei que você pode desenhar, você pode exemplificar, mas os professores eles gostam mais de respostas objetivas. Então é assim que funciona. Você aprova as parciais, depois que você aprovou as parciais, você faz a prova final, que é a oral. E depois, se você aprovar esse exame final, aí sim você aprova a matéria. E aí você pode estudar o próximo semestre, você pode estudar o próximo ano e assim por diante. Por exemplo, na UNR, você cursa o primeiro semestre, digamos assim, que pra gente chamamos de crescimento e desarrollo, que é a primeira matéria, digamos assim, que nós temos. E dentro de crescimento e desarrollo temos 14 matérias dentro dela. Então, o exame final, o professor pode perguntar qualquer coisa. Para você cursar o segundo ano, você tem que ter aprovado a mesa final de crescimento e ter regularizado a matéria do segundo semestre, que é a nutrição. Então, gente, basicamente funciona a mesma coisa para todas as universidades. Você precisa regularizar, precisa aprovar o exame final para você conseguir passar para o segundo ano. As matérias, gente, na Argentina são todas anuais. Então, não tem como você, por exemplo, você reprovou de uma matéria e falar assim, beleza, eu vou continuar com a minha turma, digamos assim, vou continuar com a minha turma e depois eu curso essa matéria de novo. Não, você fica retido, você perde o ano, digamos assim, por conta disso. Você estudar na Argentina, você não tem férias. Não existe férias para um aluno de medicina da Argentina. Por quê? As férias, entre aspas, que eles colocam no meio do ano, você está estudando para algum exame final, alguma mesa, ou você está se preparando para a última parcial. Enfim, gente, são N fatores. E quando chega dezembro, janeiro e fevereiro, são épocas de exame final. Então, o pessoal se prepara para essas mesas, né, digamos assim, para esses exames e acaba que não descansa. Você passa as suas férias estudando e é muito complicado, gente, de entender. Mas o que eu queria explicar para vocês é isso. O método de ensino nas universidades públicas da Argentina são o método PBL. Então, eles forçam você a estudar sozinha em casa, você ser autodidata. Obviamente, tem aula sim, tem classes de consulta, né, que chamamos, então o professor ele se dispõe a estar ali em dia fixo, em dia horário, para você tirar as suas dúvidas daquela matéria. Tem as aulas, tem os laboratórios, enfim. Só que os professores exigem que você chegue na aula sabendo o conteúdo que ele vai falar ali, sabe? Você não pode ir totalmente cru para as aulas e para os laboratórios, enfim, porque eles fazem perguntas e eles querem saber se você estudou. Então, você tem que ir com o conteúdo daquela aula pré-estudado. Você tem que ser muito autodidata, você tem que ir muito atrás de informação, de conteúdo, de aprender sozinho. Então, é uma luta, é uma dificuldade para todo mundo que vai estudar na Argentina, porque o método no Brasil é um método tradicional, que você tem aulas.
Então, você vai aprender na faculdade. Então, é mais complicado, né? Esse primeiro ano é um ano de adaptação, que você tem que se adaptar a entender o seu método de estudo, entender o que vai funcionar para você, o que é melhor para você, como você consegue absorver melhor o conteúdo. Gente, é basicamente isso. É uma explicação breve e rápida que eu quis explicar para vocês como que funciona. Quero dizer que eu, mais uma vez, né, que eu não desisti de medicina na Argentina por conta da universidade. Eu sou apaixonada da universidade que eu estudava, mas, infelizmente, por questões econômicas, eu tive que sair, né? Eu tive que ir embora e procurar uma opção que seja mais rentável para o meu bolso. E eu não julgo as pessoas que estão tentando. É um sonho. E, gente, você desistir, você voltar para trás é muito difícil, é muito triste, é muito complicado. Realmente eu não julgo. Eu digo que se você quiser estudar medicina na Argentina, eu super recomendo, desde que você tenha condições financeiras para se manter. É um lugar que é totalmente instável, as contas de água, luz, internet, enfim, tudo é muito variável, principalmente a questão de aluguel. E sobre a questão de aluguel também, para você entrar num apartamento, alugar um apartamento na Argentina sai muito, muito, muito caro. Eles exigem muita coisa, você tem que pagar muita coisa. É muito complicado. Para sair de apartamento, se você quiser trocar de apartamento, se você for desistir, ir embora, enfim, você tem que pagar para você sair do apartamento. Eles cobram muitas coisas, principalmente sabendo que você é brasileiro, eles vão te cobrar muito mais. Então, às vezes tem muitas cobranças injustas, como aconteceu comigo. Além disso, além de gastar para entrar num apartamento e gastar para sair do apartamento, e ficou inviável para mim, gente. Inviável, não tinha como financeiramente. Eles tentam tirar dinheiro de você da forma como eles podem e é muito complicado, porque muitas coisas a gente só aprende na prática e a gente só aprende vivendo. Porque certas coisas que acontecem na Argentina, as pessoas não falam disso abertamente. Você só fica sabendo quando você está lá. Bom, gente, o vídeo de hoje é sobre isso, explicando mais ou menos para vocês brevemente como que funcionam as universidades e como que funciona a questão do aluguel, que é caro, não é barato, é difícil de achar apartamento, aluguel na Argentina, é muito caro. Eles te cobram 3, 4 aluguéis adiantados, eles cobram depósito, eles cobram calção, eles cobram. Você tem que pagar uma empresa de garantia para que você consiga alugar um apartamento, e nisso eles pedem um valor deles. Você tem que pagar a taxa da imobiliária, você tem que pagar essa taxa da empresa de garantia, e na empresa de garantia você tem que pagar mais um outro valor. Gente, resumindo, sai muito caro. Eu, por exemplo, fiquei no monoambiente. Quando eu cheguei na Argentina, eu fiquei no monoambiente, que é uma peça que é toda junta, é tudo junto, é tudo a mesma coisa. Tinha 28 metros quadrados. E para entrar nesse apartamento, eu gastei mais de R$ 7.200 só para entrar. Valores de aluguel, da empresa de garantia e tudo mais. Gente, Buenos Aires é muito caro. La Plata é mais barato do que Buenos Aires. Rosário é mais barato do que La Plata. É tudo muito complicado, muitas coisas que você tem que pagar. Mas para quem está na Argentina, eu desejo muita boa sorte para que dê tudo certo, para que consiga se manter lá, para que consiga lidar com a faculdade. E só um adendo que eu queria dizer para vocês, é um país que tem muito racismo e muita xenofobia. É um país que você tem que ter muito a cabeça no lugar, porque, por exemplo, eu tenho amigos que foram com a família, com filhos pequenos de 4, 5 anos, e
Todos esses meus amigos e conhecidos que foram com filhos, todos relataram a mesma coisa, que as crianças passavam sim por racismo e xenofobia dentro das escolas. Inclusive, um amigo ia praticamente toda semana na escola para ver se a escola resolvia a situação, para que a criança não sofresse racismo e xenofobia dentro da escola. E eu desejo muita sorte, desejo muita força a ela para que ela consiga lidar com isso, que os filhos consigam lidar com isso e que dê tudo certo para ela, que ela arrase. E é isso, gente. Eu não quero desejar o mal de ninguém. Eu tô vivendo uma nova fase, tá sendo muito bom. A experiência tá sendo incrível, muito diferente do que eu vivi, né, nesses 2 anos de Argentina. E é isso. Os próximos vídeos agora serão somente sobre a Bolívia, que eu quero trazer aqui pra vocês, tá bom? Um beijo e de verdade, muito obrigada a todo mundo que se inscreveu no canal, que tá comentando, que tá interagindo. Eu tô amando conhecer vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!